Estamos gravando, então. Então, só para terminar o assunto, né, da isenção, realmente assim, porque se tu consegue comprovar agora, né, essa tua isenção de baixa renda, é mais fácil depois conseguir comprovar a cota, enfim, e outras coisas. Então, realmente é mais fácil. Mas, se eu não me engano, também quem só, tipo assim, não é baixa renda, mas estudou em escola pública também consegue isenção, eu acho. Porque eu nunca fui, né? Não era baixa renda, porque passava um pouquinho o salário dos meus pais acima do valor estipulado, né, de baixa renda, e daí, mas eu consegui cota de escola pública e tal. Usem, é bem bom, assim, ajuda bastante. Bom, então vamos lá, né, gente? A gente vai, então, ver a segunda parte da análise sintática externa. Acho que a gente não vai conseguir... Eu acho que a gente vai conseguir ver tudo, mas eu acho que tem uma partezinha que talvez eu fale um pouco na semana que vem, assim, porque o que aconteceu, né? Vou contar isso para vocês. Eu acabei me programando para fazer hoje os slides, e aí acabou que aconteceram uns problemas, e eu tive que fazer os slides super correndo, tanto que agora que eu percebi que tá escrito porfa em vez de profa, assim, gente, vai ter talvez alguns errinhos, mas eu vou arrumar depois, tá? Porque eu fiz correndo pra aula mesmo, assim, então... daí, né, talvez algumas coisas eu não consegui colocar nos slides e que talvez acabem ficando para o início da aula da semana que vem, antes da gente entrar em outro conteúdo. Mas aí eu vou ver depois certinho, porque acabou dando uns problemas de última hora. Mas enfim. Opa, que tem alguém chegando. Mas enfim, vamos lá, né? Então, as orações subordinadas, né? A gente falou semana passada sobre as orações coordenadas, e essa semana a gente fala sobre as orações subordinadas, que é a que depende da outra, né? Serve-lhe de termo e completa-lhe ou amplia o sentido. Então, como a gente viu na semana passada, a coordenada, ela não depende, em questão de estrutura sintática da frase, ela não depende da oração, né? Tipo, tem duas orações, a oração principal e a oração coordenada. A coordenada, ela não é algo essencial para a frase em questão sintática. De sentido, provavelmente, algumas vezes vai ser. Mas a regra é sintática, né? E aqui, já a subordinada, ela vai ter um papel muito importante na questão sintática. Então, ela precisa estar na frase, certo? Então, quando se apresenta desenvolvida, né, a frase desenvolvida, que a gente vai ver depois um pouquinho dessa questão de desenvolvida e tal, ela vem geralmente ligada por um conectivo subordinativo, que é as conjunções subordinativas que a gente viu na aula de conjunções. Então, a gente tem um exemplo ali, ó. Eu não esperava que ele concordasse. Então, que ele concordasse vai ser a nossa oração subordinada. E eu não esperava vai ser a oração principal. Depois da segunda frase, tínhamos certeza de que seríamos mal recebidos. Tínhamos certeza de que seríamos mal recebidos. Então, tínhamos certeza, vai ser a oração principal, e de que seríamos mal recebidos, a oração subordinada. Eu tenho uma observaçãozinha aqui, né? Que uma oração subordinada, ela pode depender de outra subordinada e não de uma principal que inicia o período. Então, além dela, né, ser uma coisa que depende da oração principal, questão sintática, ela também pode estar subordinada a uma outra oração subordinada. Olha só que loucura, né? O exemplo, quero que saibam quanto sucesso me causou. Então, o quero vai ser a oração principal, que saibam vai ser a oração subordinada que está ligada, né, subordinada à principal, e quanto o sucesso me custou vai ser uma segunda oração subordinada que vai estar ligada à primeira oração subordinada. Então, isso pode acontecer bastante em vários casos. Então, a classificação, né? Aqui a gente vai ver de uma forma bem breve, e aí depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, as orações subordinadas, elas podem ter algumas classificações, né? Tipo, elas podem ter as pontes subjetivas, adjetivas ou adverbiais. Então, a gente vai ter essas três, e dentro delas a gente vai ter subdivisões também, que às vezes parece coisa demais, e parece que a gente vai entrar num surto psicológico, mas vai dar tudo certo. Ó, as substantivas, então, tá? Elas exercem as funções próprias dos substantivos, tá? Que na sintaxe é o substantivo, mas que na morfologia, que vocês viram lá com o professor Daniel, foi um dos primeiros conteúdos,
a gente vai ter, ela pode exercer, então, a função de sujeito da frase, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo, complemento nominal e aposto, ok? Então, exemplo, peço que desistas. Então, o que desistas vai ser a oração subordinada substantiva adjetiva direta, porque que desistas está sendo um objeto direto. Mas, se a gente fosse colocar de uma forma, assim, de outra forma que não fosse uma oração subordinada, no caso, a frase ficaria: peço tua desistência. Então, tua desistência seria apenas um objeto direto. Como tem essa conjunção aqui, que ficou que desistas, ela vira uma oração subordinada com essa função de objeto direto, certo? Então, aqui tem outro exemplo. Ó, é necessário que você compareça. Que você compareça vai ser a oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui ela vai ter a função de sujeito. E se fosse sem estar subordinada, né, sem a frase estar subordinada, seria: é necessário seu comparecimento. Então, seu comparecimento vai ser o sujeito da frase, certo? Mas a gente vai ver um pouquinho mais detalhes depois disso. As adjetivas, então, elas vão exercer a função dos adjetivos, né, que no caso vai ser o adjunto adnominal. E o exemplo, né, confortei os homens que sofrem. Então, a oração subordinada adjetiva vai ser que sofrem. E se a gente for colocar, então, de uma forma que não fica numa oração subordinada, seria confortai os homens sofredores, que aí vai ser o adjunto adnominal. Então, na primeira, essa oração subordinada está tendo a função de adjunto adnominal, e aqui é apenas um adjunto adnominal, sofredores. Daí a gente tem outra, ó, era essa a verdade que ninguém contestou. Que ninguém contestou vai ser a oração subordinada adjetiva, né, com função de adjunto adnominal. E era essa a verdade incontestável. Incontestável vai ser apenas o adjunto adnominal sem a oração subordinada, tá? E os adverbiais, que vai ser a última, então, que a gente vai ter, vai exercer a função dos advérbios, ou seja, o adjunto adverbial. Então, ali no exemplo, ó, chegamos quando anoitecia. Chegamos pela noitinha. Então, quando anoitecia, vai ser a nossa oração subordinada adverbial. E chegamos pela noitinha, vai ser apenas o adjunto adverbial, né? Pela noitinha. As pernas tremiam-lhe porque tinha medo. Porque tinha medo vai ser a oração subordinada. E as pernas tremiam-lhe de medo. De medo vai ser apenas um adjunto adverbial, não vai ser uma oração subordinada. Ok? Então, quanto à forma, né, as orações subordinadas, elas podem se apresentar como desenvolvidas ou reduzidas. Que nem eu falei para vocês antes, comentei sobre desenvolvidas, né, e falei que a gente ia ver sobre isso melhor depois, né. Então, aqui tem já a gente falando sobre isso. Então, os exemplos, né, peço-lhes que voltem aqui amanhã. Então, ela está desenvolvida, a gente vê ali a conjunção, a gente consegue olhar com clareza e ver que é uma oração subordinada. Então, peço-lhes que voltem aqui amanhã. Que voltem aqui amanhã, a oração subordinada. Agora tem a reduzida, né? A forma reduzida. Que daí é peço-lhes voltarem aqui amanhã. Então, não tem a conjunção. Não que a conjunção aqui não seja usada, mas ela não está aparecendo porque está numa forma reduzida. Mas a conjunção existe, né? Mas ela está subentendida, digamos assim. Então, voltarem aqui amanhã é a oração subordinada. E aí, quanto às conjunções, né? As orações, elas podem ser sindéticas, que nem a gente viu nas orações coordenadas, né? Que são aquelas que têm a conjunção. Então, acredita-se que o Sol tenha mais de 5 bilhões de anos. Então, que o Sol tenha mais de 5 bilhões de anos é a oração subordinada que começa com a conjunção que. As assindéticas ou justapostas são aquelas que não têm conjunção, né? Então, elas não aparecem a conjunção. Aí ele está dizendo, ó, fazer o trabalho maquinalmente, tão habituados estavam. Então, tão habituados estavam é a oração subordinada. A gente poderia falar, fazer o trabalho maquinalmente, de tão habituados que estavam, que tão habituados estavam, porque tão habituados estavam, a gente poderia usar alguma conjunção, mas aqui a gente não vai usar porque ela é assindética. Então, a gente usa uma vírgula, ou troca, né? Bota a primeira parte no início, enfim. Daí não tem a conjunção aqui.
sei, eu vou botar meu computador para carregar, porque tá acabando a bateria. Pronto. Ok. Então, agora a gente vai ver com um olhar um pouquinho mais assim, específico em cada uma dos tipos de orações subordinadas para a gente entender melhor como é que funciona, tá? Então, a gente vai começar pelas substantivas, que são as que têm... Não são as que têm mais. Elas são a segunda que tem mais classificações dentro de si mesma, tá? Então, as substantivas, que nem a gente viu lá, elas podem ser de sujeito, de oração, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento, enfim, elas podem ser várias coisas, né? Aqui a gente vai ver os 6 tipos que existem de oração substantiva. Então, vamos começar pelas subjetivas, que é do sujeito, né? Que funcionam como o sujeito do verbo da oração principal. Então, o exemplo que a gente vai ter é necessário que você colabore, ou então, se a gente fosse colocar da forma que não está subordinada, seria a sua colaboração é necessária. Então, aqui que você colabore vai ser a nossa oração subordinada. E aí a gente vê na forma, quando ela fica sem estar subordinada, que ela fica no lugar certo, né, de sujeito. Então, sua colaboração é necessária. Tem também as objetivas diretas, né, que funcionam como objeto direto do verbo da oração principal. Então, a gente vai ter o exemplo ali, ó. O professor exigia que todos estivessem presentes. Eu botei ali outra palavra, mas enfim, gente, depois eu vou arrumar, tá? Mas o professor exigia a presença de todos. Então, que todos estivessem presentes vai ser a oração subordinada. E aí, quando ela fica sem estar subordinada, a gente consegue ver com muita clareza o objeto direto ali, né? Que o professor exigia a presença de todos. Então, a gente vê que a presença de todos está sendo o objeto direto do verbo, né? A gente vai ter as objetivas indiretas, que funcionam, então, como objeto indireto. E aí, lembrando que elas têm preposição, né? Então, aqui, além de ter a conjunção para iniciar a subordinada, ela vai ter também uma preposição, né? Porque as indiretas sempre têm preposição. Essa é a diferença da indireta para a direta, né? Então, ali, não me oponho a que você viaje. Então, a que você viaje é a oração subordinada. Não me oponho à sua viagem. Então, não estando subordinada, seria assim. E a gente consegue ver com clareza que o ali está sendo uma preposição e tudo mais. Ele está sendo um objeto direto. E daí a gente vai ter as predicativas, né, que exercem, então, a função de predicativo do sujeito. Então, um exemplo, né, se o receio era que chovesse, então, que chovesse vai ser o objeto. A oração subordinada. E se a gente colocasse, então, sem estar subordinada, seria se o receio era chuva. Então, a chuva vai ser o predicativo do sujeito na frase. Certo? Ali, as completivas nominais, né? Elas têm a função do complemento nominal de um substantivo ou adjetivo da oração principal, né? Então, sou favorável a que o prendam. É a mesma coisa que sou favorável à prisão dele. A que o prendam é a nossa oração subordinada, né? Que eu esqueci de marcar aqui, mas depois, antes de postar os slides lá, eu marco. E sou favorável à prisão dele, a prisão dele vai ser apenas o complemento nominal e sem estar subordinada, né? Então, aqui a gente vê com bastante clareza. As apositivas, então, vai ser a última classificação das substantivas, né? Que serve, então, de aposto. Então, aqui, só desejo uma coisa, que vivam felizes. Então, que vivam felizes vai ser a oração subordinada substantiva positiva. Só que a gente for colocar da forma sem estar subordinada, seria só desejo uma coisa, a sua felicidade. Então, a sua felicidade aqui não vai estar subordinada, então vai ser apenas um aposto. Certo? Se ficarem dúvidas, por favor, perguntem. Que agora a gente vai passar para o próximo tópico. Essa daqui, então, são as adjetivas. Essa aqui é a mais curtinha, assim, né? Que são as que exercem, como os adjetivos, a função de adjunto nominal, né? Então, ali, o professor gosta dos alunos estudiosos. Então, aqui,
não está sendo subordinada, né? Então, é apenas o adjunto adnominal de alunos, porque está falando que os alunos são estudiosos, então vai estar dando um adjetivo para esses alunos, né? E ali embaixo, o professor gosta dos alunos que estudam. Aí virou uma oração subordinada adjetiva, porque a gente está fazendo a função de adjunto adnominal, mas está subordinando essa frase a outra, certo? Com a conjunção ali. E aí, as adjetivas, a gente vai ter apenas duas divisões, tá? A gente vai ter as explicativas e as restritivas. As explicativas, elas explicam, né, como diz o nome, ou esclarecem a maneira de aposto, né, o termo antecedente, atribuindo-lhe uma qualidade que lhe é inerente ou acrescentando-lhe uma informação. Então, um exemplo ali, Júlio, que nasceu rico, acabou na miséria. Então, o que acontece ali? Eu estou dando um aposto, né? Eu tô falando que Júlio, eu tô falando uma coisa a mais sobre o Júlio, né? Que Júlio, que nasceu rico, acabou na miséria. Então, que nasceu rico vai ser a nossa oração subordinada adjetiva explicativa. Aí tem outra, né? Ele tem amor às plantas que cultiva com carinho. Então, eu tô dando uma informação a mais, né, sobre aquilo ali. Ele tem amor às plantas. Então, eu podia botar assim, ele tem amor que cultiva com carinho as plantas. Podia botar de outra forma. Então, ali está dando uma informação a mais sobre esse amor que ele tem pelas plantas. Então, por isso que é um aposto. E aí, a observação, né, é que as explicativas, elas são isoladas por pausas, que na escrita se indicam por vírgulas. Então, o aposto, né, como as explicativas, elas estão em maneira de aposto, sempre tem essa pausa, né? E aí, na escrita, a gente vai usar a vírgula para identificar isso. Não, novamente, né, eu já falei isso na outra aula, se não me engano, as vírgulas, elas não servem só para pausa, né? Elas servem para muitas coisas, tem muitas funções de vírgula. Mas aqui, elas vão ter essa função de pausa, certo? E as restritivas, né? Elas, que nem fala o nome, elas restringem ou limitam o significado do termo antecedente, sendo indispensáveis ao sentido da frase. Ou seja, elas vão restringir um certo grupo, um certo tipo. Por exemplo, pedra que rola não cria limo. Então, eu tô falando aqui que não são todas as pedras que não criam limo, mas a pedra que rola não cria limo. Então, eu tô restringindo a um certo tipo de pedra. Então, que rola vai ser a oração subordinada adjetiva restritiva. Ali também, os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. Então, eu estou falando de um certo grupo, de um certo tipo de animal que se alimenta de carne. Se esse animal se alimenta de folhas, de plantas, aí vai ser outra coisa, é outra restrição. Então, aqui eu estou restringindo esses animais, que eu posso pensar em milhares de animais, apenas aqueles que se alimentam de carne. Então, que se alimentam de carne vai ser a oração subordinada adjetiva restritiva, certo? E as adverbiais, tá? Que essa eu botei o meme do gatinho chorando, porque ela é a mais... Ela é a maior, é mais extensa, né? Tem muitas classificações. Mas vai dar tudo certo, né, gente? Vai sempre dar certo. Apesar dos apesares, sempre dá certo. Então, vamos lá, né? As adverbiais, então, elas têm a função do adjunto adverbial. Isso é, então, elas exprimem circunstâncias de tempo, de modo, de fim, de causa, de condição, de hipótese, e lá vai. E a gente vai ver tudo isso logo mais. E as orações subordinadas adverbiais, elas classificam-se de acordo com as conjunções que as introduzem. Então, a gente tem que se ligar nas conjunções, e daí a gente vai saber qual que é o tipo, né? Então, vamos lá. A gente vai ter, primeiramente, as causais, que o nome já diz tudo, né? Elas exprimem causa, um motivo, uma razão. Então, um exemplo, né? O tambor soa porque é oco. Então, eu tô falando que o motivo do tambor soar é porque ele é oco, é uma razão. Faltou a reunião, visto que esteve doente. Então, eu tô falando que o motivo dele ter faltado a reunião é que ele estava doente. Então, essa é uma causa dele ter faltado a reunião. Ele estava doente naquele momento que teve a reunião, por isso que ele faltou. Então, as causais vêm com esse sentido de motivo, de razão. Então, todas aquelas conjunções que a gente consegue trazer para exprimir um motivo, uma causa e tal, elas são causais.
Tem as comparativas, então, que o nome já diz também, que elas apresentam o segundo termo de uma comparação. Então, aqui, é interessante pensar nisso, que é o segundo termo de uma comparação. Não é o primeiro termo, é o segundo termo da comparação. Então, os exemplos ali, ó. Os retirantes deixaram a cidade tão pobre como vieram. Então, como vieram vai ser esse termo da comparação, segundo termo, que vai ser a oração subordinada. Então, como vieram que vai ser essa oração subordinada. Então, a gente vai ter as concessivas, que aí ela já é um pouquinho, o nome já é um pouquinho estranho, né? Mas que exprimem o fato que se concede, uma concessão, né? Que se admite em oposição ao da oração principal. Então, olha só. O exemplo é: admirava-o muito, embora não o conhecesse pessoalmente. Então, assim, eu admiro muito aquele cara, mesmo que eu não conheça ele pessoalmente, eu acho ele muito bacana. Então, tu tá admitindo um fato, uma coisa que tu pensa, em oposição à oração principal. Então, é tipo assim, tu trouxe uma questão, né, que tu admirava ele muito. Na nossa concepção, para te admirar uma pessoa, tu tem que conhecer bastante ela, né? Então, quando tu traz o embora não conhecesse pessoalmente, traz esse sentido de que tu não conhece ele tão bem, mas que tu admira aquilo que tu conhece daquela pessoa. Então, por isso que vai ser concessiva, porque exprime um fato que se concede em oposição ao da oração principal. Então, vai ser duas oposições, mas vai ser um fato que se concede, né? Que se admite uma coisa. Então, as condicionais, elas exprimem, então, como o nome diz, uma condição, uma hipótese. Então, o exemplo, né? Se o conhecesses, não condenarias. Então, se isso acontecesse, isso aqui aconteceria. Né? Então, se eu conhecesses, vai ser a nossa oração subordinada e não condenarias a oração principal. Então, as condicionais é essa questão de hipótese, né? Tipo, caso tal coisa acontecesse, isso poderia acontecer? Se isso fosse verdade, isso seria não sei o quê. Então, essa questão de hipóteses. Daí a gente vai ter as conformativas, tá? Que também o nome ajuda bastante, né? Que exprime um acordo ou conformidade de um fato com o outro, né? Então, até tem uma conjunção que é conforme, que ajuda bastante. Então, um exemplo, né? O homem age conforme pensa. Então, querendo dizer que uma coisa tem conformidade com a outra. Enquanto a pessoa age, ela também vai pensando, então ela vai agindo em conformidade com o pensamento. Então, nas conformativas, pensem na conjunção conforme. Quando vocês estiverem em dúvida se aquela frase é conformativa, vocês usem a conjunção conforme e mudem para ver se der certo, se o sentido ficar igual, é porque é. Eu acho que isso de mudar as conjunções para uma que vocês têm mais certeza ajuda muito, né? Assim, se vocês decorarem uma conjunção que é muito usada de cada uma, e aí vocês trocarem na hora das frases, vocês vão conseguir achar a certa, porque o sentido vai mudando e vocês vão percebendo. Então, é uma boa ideia fazer isso. E então, as consecutivas, elas exprimem uma consequência, né? Um efeito, um resultado. Isso aqui também tem um nome um pouco estranho, mas é essa questão de consequência, né? Então, um exemplo, ó, fazia tanto frio que meus dedos estavam endurecidos. Então, é tanto frio que a consequência do frio era que os meus dedos estavam endurecidos. Um resultado daquele frio. As finais, então, elas exprimem uma finalidade, um objetivo que eu quero alcançar. Então, um exemplo, né? Aproximei-me dele a fim de que me ouvisse melhor. Então, a finalidade de eu ter me aproximado dele, de eu ter feito esse gesto de me aproximar, era de que ele me ouvisse melhor, era o meu objetivo. Que ele me ouvisse melhor, por isso que eu me aproximei. Então, a fim de é uma de que é uma boa a fim de que é uma boa conjunção para se pensar também sobre as finais, porque tem já a própria palavra, né? A fim já ajuda bastante. Então, as proporcionais, o nome já diz, né, também, que denotam proporcionalidade. Então, o exemplo é: à medida que se vive, mais se aprende. Então, essa questão, né, de proporção, assim, né? Quanto mais eu faço isso, mais isso acontece, né? Então, pensem nessa questão de medida mesmo, né? De tipo, quanto mais eu faço isso, mais eu consigo isso. Enfim, questão de medida mesmo, de proporção. E para finalizar, né?
A gente vai ter as temporais, que elas indicam o tempo em que se realiza o fato expresso na oração. Então, ela também tem um nome bem bom para lembrar, que é o tempo. Então, sempre quando falar de tempo, que é o fato expresso na oração principal, vai ser uma temporal. Então, um exemplo, né? Sempre que vou à cidade, passo pelas livrarias. Então, passo pelas livrarias vai ser a oração principal. Porque eu poderia falar, ó, eu passo pelas livrarias sempre que vou à cidade. Essa seria a frase de forma direta, né? Mas é que ela está invertida. Então, sempre que vou à cidade vai ser a nossa oração subordinada, porque está falando de tempo, né? Eu estou dizendo que sempre quando eu vou àquele lugar, naquele tempo, né? O tempo vai ser sempre que eu vou àquele lugar, eu passo nas livrarias. Então, o sempre vai ser a nossa conjunção aqui, né? Sempre que vou à cidade, passo pelas livrarias. Sempre que, né? E as modais, né? Também o nome ajuda um pouquinho, que é exprime em modo, maneira. Então, um exemplo, né? Entrou na sala sem que nos cumprimentasse. Então, essa foi a maneira que a pessoa fez aquilo, né? Ela podia ter entrado na sala e cumprimentar todo mundo, mas ela entrou na sala sem cumprimentar ninguém. Então, essa foi a maneira, o modo que ela fez isso depois que ela entrou na sala. Certo? E nós terminamos por aqui as orações subordinadas, gente. Você tem alguma dúvida, alguma questão? Tranquilo? Então tá. Prof, tu consegue voltar? Eu não lembro qual era o slide, mas era quanto à forma. Quanto à forma, Das orações subordinadas substantivas. Essa aí. Eu não consegui terminar de copiar. tá bom, vou deixar aqui então. Mas depois eu vou postar também lá no Drive, esqueci o nome, no Drive. Então eu vou parar de compartilhar aqui, interromper a gravação.